Então, acabou que cortou o vídeo, né, gente? Fui botar pra carregar, saiu da tela. Coisas de celulares. Enfim, aplicações do torque, você pode ter várias aplicações no dia a dia. Desde a parte de troca de pneus quando você usa macaco, né? E tem um outro nome que eu esqueci o nome, gente, que eu tenho péssima memória. Você pode usar também uma chave de fendas. Homens que usam bastante esses movimentos, porque as ferramentas de apertar parafuso, porca, chave de fenda, chave inglesa, chave Phillips, que são aqueles que aperta parafuso, alicates, martelos também podem fazer, porque tem aquela parte do ganchinho que puxa e eles têm uma vantagem mecânica, eles oferecem uma vantagem mecânica. Mas falando agora um pouquinho, né, a parte do sistema do eixo da bicicleta também funciona com esse tipo de torque. E você tem a questão da maçaneta, que a gente, para entrar em casa ou sair, a gente precisa fazer isso. Os mops giratórios, que são os esfregões, os rodos, a gente vai ter esse sistema. A própria gangorra, dependendo do movimento que ela faz, um movimento de rotação, uma semi-rotação também ela é. A tesoura que a gente usa, você faz um movimento, precisa girar naquele eixozinho da tesoura, por exemplo. Deixa eu tentar pegar a minha aqui. Não dá pra ver. Na parte do meio, para ela movimentar, ela precisa dar um giro aqui. Aí é um movimento de torque. Você tem a questão também dos esfregões, que eu tinha te falado, dos rodos, né? Que é a parte das nossas mães, ou a gente mesmo na pandemia, que a gente já fez tanta coisa. E quando a bailarina gira e faz um eixo de rotação, ou as ginastas olímpicas, ou deixa eu pensar aqui, na capoeira faz muito movimento giratório. Qualquer movimento giratório é considerado um tipo de torque que você vai aplicar ou não no dia a dia. Aí vocês usem a imaginação de vocês, que a gente não sabe, não faz diferença em relação a isso, mas ela é bem importante no nosso dia a dia. Vou trabalhar 2 atividades finais. Tem a número 9, que é só a parte de qualquer coisa eu corrijo na videochamada, que a gente vai fazer no Google Classroom, que é uma parte de energia potencial, que é básica também. Aí eu escolhi 2 exercícios, um que vai usar a parte de polias e outro que vai usar a parte de torque, para vocês verem como que é tranquilo trabalhar isso. Então, a questão 7 das atividades finais de vocês, da página 215 e 216, me diz que um guindaste de 2 polias. Então, eu estou identificando que existem 2 polias móveis. Pretende levantar um peso de 1000 newtons. Então, eu tenho uma força, peso de 1000 newtons, força de 1000 newtons. Qual deve ser a força resultante do motor tração sobre o cabo para que o guindaste consiga erguer o objeto? Ele quer saber a tração. Lembra que eu falei que a tração é igual a força sobre 2 elevado a n? Que é aquela fórmula aqui, ó. Vai, cadê a fórmula? Ah, não, é lá atrás. Tô doidona. R sobre 2 elevado a n. Então, se a gente aplicar aqui, ó, R igual a força sobre 2n. Então, eu tenho quantas polias? 2. Então, qual é a força? 1000. Aí, eu aplicando aqui, 1000 sobre 2 elevado a 2, vai dar 1000 igual a 4, que dá 250 newtons. Então, a basicona, se fossem 3 polias, eu ia botar 2 elevado a 3, que ia dar 8. Basicamente isso. Se tivesse 5 polias, 2 elevado a 5, é o número de polias que vai identificar esse N aqui. Então, a resposta dá 7. Façam, tentam identificar, tentam fazer com 4 polias. Vocês vão observar que à medida que aumenta as polias, menor a força que vai ser necessário aplicar. Então, vocês vão ver que as polias elas são úteis se elas forem associadas, então, beleza pura, né? Que aí a pessoa quase não aplica força. A questão 15, considere a troca de pneu da questão anterior, só que eu não, abstraí a questão anterior. Para virar a chave é necessário um torque, ou seja, você vai virar a chave, né? Movimento de rotação. Um torque de 20 newtons, vezes metros, né? Verifique se o torque resultante de uma força
de 100 N aplicada sobre a chave, então tá te dando uma força de 100 N, sobre a chave L em um braço de alavanca, é um outro tipo de instrumento. Em um braço de alavanca 0,3, que é o Rzinho, com um ângulo de 30 graus é capaz de girá-la. Dados. Seno de 30 é igual a 0,5. Se ele faz um ângulo, vai ser, vamos aplicar aqui na força. R é que 0,3 metros. Força, 100 newtons. Seno de 30, né? Que é o seno de 30 aqui. Podia ter botado seno de 30 e depois substituído, mas eu já substituí aqui em cima. Seno de 30. Aí, que é 0,5. Multiplicando tudo, vai dar 15 newtons por metro. Eu pergunto a vocês, para virar a chave é necessário um torque de 20 newtons por metro. Se eu usei dessa forma, deu 15 newtons por metro. Vocês acham que... Aí vocês depois vão me responder na questão. Se eu gerei uma força menor, eu vou conseguir girar, fazer o movimento de giro? Fique aí a indagação para vocês. Notem que seria necessário 20, eu só achei 15, então já fica a dúvida aí. Reflitam e depois respondam em casa, né? Que também a gente tá trabalhando, vocês sabem chegar a um raciocínio mais lógico que o meu, né? Vocês estão novinhos, eu não. Então, basicamente, a aula de dinâmica de rotação, que ficou faltando falar desses tipos de força, a gente falou hoje. A gente tem a questão 9, que fala da energia potencial, que a fórmula vai ser, só lembrando da questão 9, a energia potencial é U igual a M vezes G vezes H, em que M é a massa, G é a gravidade e H é a altura, da questão 9, só para vocês lembrarem a fórmula que vocês vão usar. Eu não botei aqui, mas enfim, qualquer coisa eu coloco lá no dia da aula do Clécio, que é amanhã, no caso. E aí a gente vai ter essas duas questões assim básicas nesse capítulo, que ao meu ver são muito tranquilas de resolverem. E uma boa semana de aula para vocês. Desculpa que acabou cortando, que a minha bateria acabou, eu fui botar para carregar e o negócio saiu do vídeo. Eu ia continuar, mas não deu, enfim. Vocês vão ter que assistir em 2 partes. É bom até que dar um descanso. Então, qualquer coisa, é só me procurar lá na plataforma ou no Zap, que vocês já sabem como me achar. Uma boa semana de aula a todos.